Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Deus abençoe sua casa, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Foi exatamente isso que Deus falou para Abraão: "Sê tu uma bênção." Quando a pessoa é a própria bênção, ela independe de ser abençoada, porque a bênção já está com ela. Tudo que ela coloca as mãos dá certo, aonde ela põe os pés dá certo, o que ela fala acontece. Você já imaginou a sua vida positivamente? Você viver dessa forma? É isso que você vai conhecer agora através dessa história de uma pessoa que, quando ela passou a ouvir a voz de Deus, ela teve a sua vida transformada. Acompanhe esse testemunho e já voltamos falando mais com respeito a esta fé que tem poder para transformar e vai mudar a sua vida. Quando eu percebi que eu estava com depressão, eu já estava num estado muito avançado. Passou um tempo que, mesmo com os remédios, eu não conseguia dormir. Sentia vontade de suicídio. Tudo começou quando eu conheci um rapaz e começamos um relacionamento. Nós nos casamos e, quando eu me casei com a intenção de durar para sempre, o resto da vida, porque é um casamento, né? Ninguém casa pensando em se separar. Então, o meu objetivo era que o casamento durasse. Mas chegou um ponto que a situação ficou insustentável. Muitas brigas e foi se esfriando, o relacionamento foi se esfriando e chegamos à separação. E após a separação, o nervosismo aumentou. Eu percebi que eu fiquei ainda mais nervosa do que eu já era, com 2 crianças pequenas, né, e para criar, pagava aluguel, eu sentia muita angústia. E aí eu descobri que eu estava com depressão. E aí eu comecei a fazer terapia com a psicóloga. Era tão forte aquele sofrimento, que teve dia de eu ir até o consultório da psicóloga e eu não encontrei. Eu não consegui encontrar. E eu voltei para casa, mas eu tomava remédio de tarja preta. Eu tomava antidepressivo, tomava remédio para dormir, mas eu não conseguia dormir. Os remédios já não estavam mais fazendo efeito. E aí eu pensava em morte. E aí eu tentei o suicídio. Teve uma vez que eu tomei a cartela toda dos comprimidos, assim. E eu fui levada para o hospital, precisou fazer lavagem estomacal. Nem me matar eu conseguia. Eu às vezes pensava até em me atirar debaixo de ônibus, de carro, já passou muito isso pela minha cabeça na época. Então eu me sentia um verdadeiro fracasso. Depois de um tempo eu conheci uma outra pessoa e nós começamos um relacionamento. E nesse relacionamento eu também continuei nervosa, com depressão. Ele tentava de todos os jeitos me ajudar. Era um vazio, uma angústia muito grande. E eu passando as noites acordada, quando ele trabalhava à noite, quando ele chegava de manhã, eu ainda estava acordada. Na situação que eu estava, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia produzir nada na minha vida. Porque eu não conseguia ser uma boa mãe, eu não conseguia ser uma boa esposa. Só quem tem depressão sabe como é. Você quer ficar sozinho e ao mesmo tempo você não quer ficar sozinho, você quer ajuda. E as pessoas falavam de Deus para mim. Só que eu era resistente àqueles convites porque eu não gostava da Igreja Universal. Eu não aceitava, eu achava até que Deus não podia fazer nada. Até que um dia eu senti assim uma dor muito forte. Até porque esse meu marido que tentava me ajudar, eu briguei com ele nesse dia, eu até fui agressiva com ele. E aí eu parei para pensar nos conselhos que eu ouvia das pessoas sobre buscar a Deus.
E aí eu tomei uma atitude de pedir ajuda na Igreja Universal. E aquele dia foi um dia muito especial. Eu ouvi o pastor falando uma palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu nunca vou me esquecer dessa palavra que ele falou. E eu estava cansada de sofrer, cansada daquela angústia que eu tinha. Eu não tinha alegria, não tinha alegria. E naquele dia eu já voltei para casa feliz. E meu marido estava em casa quando eu cheguei. E ele já viu a diferença na mesma hora, porque eu cheguei diferente, eu cheguei leve. E dali em diante, eu peguei firme. E eu fui decidida a entregar minha vida para Deus. Eu me batizei nas águas e eu obedeci a tudo que me era passado. Eu decidi que eu queria mudar de vida, eu decidi que eu queria ser outra pessoa. Eu me libertei da depressão, do nervosismo, daquela angústia que eu sentia, e o desejo que eu tinha de morrer se tornou em desejo de viver. E eu fui em busca do Espírito Santo. E foi quando chegou o dia mais especial da minha vida. Foi numa quarta-feira, na hora da busca, era eu e Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi assim uma alegria, foi uma alegria que ela tá até hoje, nunca mais saiu de mim. Eu queria chegar em casa e abraçar todo mundo, parecia que eu nem estava pisando no chão, parecia que eu estava flutuando. E foi o dia mais especial da minha vida. Aquele dia Deus me chamou de filha. Filha, eu estou aqui. É a melhor coisa que tem, não existe outra coisa. Não existe nada melhor do que receber o Espírito Santo. Hoje eu tenho a alegria de cuidar da minha família, da minha casa, do meu marido. E o meu marido também foi transformado. Ele é um homem de Deus. E eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. No meu casamento, na minha família. E nós temos uma vida bem-sucedida. Não tenho mais necessidade de tomar nem remédio para dor de cabeça. Eu durmo bem. Hoje nós estamos em paz. Hoje nós temos casa, carro, viajamos, vivemos muito bem, mas nada se compara ao bem que eu recebi. É incomparável, tudo isso é incomparável ao Espírito Santo, que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Por esse motivo, eu quero que você também se torne essa própria bênção. E para você ser essa própria bênção, você precisa obedecer a Deus. Você precisa colocar Deus à frente. É exatamente isso que você ouviu. Deus tem estado atrás, Deus tem estado em segundo plano e Ele deseja estar em primeiro lugar na sua vida. E é você quem o coloca, você quem o elege. É você que determina isso. Quantas são as pessoas que Deus é sempre o último? Quantas são as pessoas que Deus só é lembrado no momento que a pessoa mais precisa? Sabe aquele momento que você tem aquela reação? Meu Deus. Então, Deus quer fazer mais parte da sua vida. Ao acordar, durante e ao deitar. Você tem que carregar Ele a sua vida toda. Durante o seu dia, durante a sua noite. É isso que falta para muita gente ser feliz, para alcançar essa verdadeira felicidade. Se você quer se libertar, se você quer mudar, essa sexta-feira é para isso. Nós vamos dar para você o sangue do Cordeiro nesta sexta-feira e determinar que a sua vida venha a ser uma bênção, que você venha a ser uma bênção, que os seus filhos sejam uma bênção. Nós vamos determinar o fim desse dilúvio familiar. E esse elemento do sangue do Cordeiro é um elemento de proteção. Acompanhe o intervalo que fala sobre este elemento e já voltamos. Banho do descarrego. Um propósito pelo qual até aqui Deus operou poderosamente. Mas agora, algo mais forte está para acontecer.
e desta vez para toda a sua família. Na cruz, Jesus nos deu a vitória, consumando-a através de seu sangue derramado. E para que seja também consumada, não somente a sua vitória, mas também a de toda a sua família, durante 5 sextas-feiras, em preparação ao maior evento pelas famílias de 2026. Família ao pé da cruz. Você receberá o elemento que representa o sangue do Cordeiro. E, em concordância, determinaremos a resposta divina sobre a sua vida. 5 banhos, representando o nome de Jesus. 5 banhos para uma transformação total e completa. Participe das 5 sextas-feiras, representando o nome de Jesus, onde realizaremos o banho de limpeza espiritual, utilizando o elemento que simboliza o sangue de Jesus. A partir desta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ao meio-dia, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Por isso que nessa sexta-feira nós vamos formar um corredor. Atenção, obreiros, colaboradores. Atenção, você que faz parte do CPO, você membro da igreja, aqui Universal de Guarapuava. Nesta sexta-feira você estará recebendo este elemento sagrado. Nós vamos determinar o fim do dilúvio na sua família e a proteção para todos eles. Através do sangue do Cordeiro, você receberá uma marca. Essa marca é de proteção e de livramento. É uma marca de salvação para que você e toda a sua família sejam abençoados. Vamos agora a um testemunho de uma pessoa que foi abençoada e já voltamos. Quando eu olhava as pessoas à minha volta, todas eram felizes, menos eu. Eu via muito glamour, muito felicidade das pessoas, de fazer as suas escolhas, de fazer o que queria da sua vida, fazer as suas vontades. E aquilo me atraía, aquilo me fazia querer ser igual, fazer atitudes iguais. Eu falei, se elas são felizes, parecem tão felizes, eu queria essa felicidade, eu queria buscar isso, né? Eu era uma pessoa cheia de interrogações, de porquês, e eu achava que aquela alegria que elas tinham seria a solução dessas interrogações que eu tinha, desses porquês que eu tinha. Então eu achava que seria bom para mim também se eu fizesse aquilo que elas faziam, né? A minha interrogação era essa, né? Eu tinha certos ensinamentos, mas talvez aquilo seria mais legal do que eu estava acostumada a acreditar ou que eu ouvia, né? E aí aquilo era onde criava as minhas interrogações, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era certo. E eu achava que as festas, o estar envolvido com outras pessoas, né, o curtir a vida, né, como eles diziam, que isso era muito legal, né? E eu não tinha tudo isso, eu não fazia isso. Então eu achava que se eu fizesse, também ia ser legal para mim. Eu fiquei assim por volta de 3 anos e um dia eu ouvi uma palavra que mudou tudo dentro de mim. Uma palavra de vida eterna, uma palavra de vida, né? Que Jesus era a água da vida, era a água que mataria essa sede. Um dia eu entendi que essas dúvidas, essas interrogações que eu tinha, era uma sede dentro de mim de algo que eu não entendia. Dali em diante, o meu foco mudou. As amizades já não me atraíam, esses pensamentos já não ficavam mais em dúvida dentro de mim, e eu resolvi buscar essa água que ia saciar a minha sede. Dali eu entendi que
que eu precisava dentro de mim era Deus, que era isso que eu não tinha. E foi quando eu passei realmente a colocar toda a minha força em buscar esse Deus. Eu larguei as amizades que mostravam um lado da falsa felicidade. Eu foquei em estar presente, ouvindo a palavra de Deus. Eu comecei a orar mais, a buscar de Deus essa direção do que eu faria para agradá-lo e como ter ele dentro de mim. Eu entendi que ele era o meu melhor amigo, que ele era a melhor amizade do que qualquer outra que eu poderia ter. E era isso que eu fiz. Eu fui atrás de buscar esse amigo para dentro de mim. Assim como às quartas-feiras eu passei a ouvir a palavra de Deus, a buscar ter esse encontro com ele e ter ele dentro de mim, que era o que ia preencher o meu vazio, foi também numa quarta-feira que eu recebi o Espírito Santo. Ele veio preencher todo aquele vazio que um dia eu senti. Ele trouxe a alegria que eu imaginava ter lá fora e não tinha. Ele me preencheu de tal maneira que eu me senti realmente alegre. Eu pude saber o que era alegria. Eu saí dali feliz, preenchida. Eu saí dali com vontade de dizer para as pessoas que aquilo era a felicidade, não aquilo que eu via lá fora, mas era esse Deus dentro de mim. Depois disso, eu me tornei uma outra pessoa, né? Eu passei a ser uma pessoa alegre de verdade, que não precisava esconder de ninguém ou mostrar para as pessoas alguém que eu não era, né? Eu passei a ter vida, eu passei a ser uma pessoa mais confiante, determinada. Deus me deu uma família abençoada, né? Me deu um marido, me deu um casamento. Hoje eu tenho um filho. A minha casa é um pedacinho do céu. Ali tem paz. A paz que hoje eu tenho dentro de mim, ela se estende dentro da minha casa. E tudo isso hoje eu tenho graças ao Espírito Santo. Aquela água da vida que jorra hoje dentro de mim. Nada se compara a ter dentro de mim. Nada é maior. Nada é mais precioso. Dinheiro nenhum no mundo paga o que é você ter o Espírito Santo dentro de você. Mansões, carros, joias, roupas caríssimas, viagens, nada disso é mais importante, é mais precioso, é tão grande quanto o Espírito Santo dentro de nós, porque hoje eu sei que eu tenho a salvação, que é impagável, que não tem preço. E se eu morrer hoje, aí você pode me perguntar, mas você fala em morte, você não tem medo da morte? Não, eu não tenho medo da morte, porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, eu sei quem vai me receber. E eu quero que você se prepare para esse dia 3 de abril, que será o aniversário da cruz, onde todas as famílias estarão ao pé da cruz. Também você sabe que essa data é uma data que marcou toda a história da humanidade, em um antes e um depois. Acompanhe isso através desse testemunho de uma pessoa que apresentou a família aos pés da cruz. Sexta-feira da Paixão. O dia que mudou a história da humanidade. E agora será o dia que marcará a maior intercessão pelas famílias já realizada neste país. Vem aí, Família ao Pé da Cruz 2026. Sexta-feira, 3 de abril, em todo o Brasil. Ao pé da cruz, clamaremos pela transformação e salvação de toda a nossa casa. Veja agora as informações de locais e endereços do Família ao Pé da Cruz no país. Em Teresina, no Piauí. Nós estaremos aqui na Arena do Verdão, às 10 da manhã,
e às 4 horas da tarde, na grande concentração, a família ao pé da cruz. Em Brasília, Distrito Federal. Nós estamos aqui no estádio do Mané Garrincha. Esse lugar que será um palco de milagres, de curas, de restauração de família. No dia 3 de abril, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui todos reunidos. Toda a família do Distrito Federal, em torno, todas as famílias estão convidadas. Em São Paulo, às 10 horas da manhã e às 17 horas. Com chuva ou com sol, nós estaremos no dia 3 de abril, Sexta-feira da Paixão, aqui no Itaquerão, no Pacaembu, em vários estádios do Brasil e nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, clamando a Deus ao pé da cruz pela sua família. Prepare-se para este dia que certamente marcará a sua vida e de toda a sua família. Família ao Pé da Cruz 2026, com a entrega do Azeite de Israel. 3 de abril, feriado de Sexta-feira Santa. Para mais informações, acesse o site familiaaopedacruz.com. No último evento que tivemos aqui no Pacaembu, no Pé da Cruz, eu conquistei um grande milagre com Deus. Minha filha, ela começou a beber, a ir para a prostituição. A minha filha se encheu de tatuagem. Ela ficou num estado irreconhecível. Ela ficou mais de 6 meses sem nos procurar, eu e meus netos. Eu vivia assim, uma luta constante com meus netos e não saber onde a mãe estava. A mãe estava no mundo, literalmente perdida nas bebidas. Ela só não chegou às drogas, mas ela chegou na bebida, no site de prostituição. E foi uma luta muito grande e sofrida para ela e para nós. E quando veio a proposta do evento ao Pé da Cruz, aqui no Pacaembu, exatamente, eu vim com tudo. E eu usei a minha fé e falei para Deus: Senhor, foi nessa cruz que o Senhor entregou a sua vida por mim e para todos. Então hoje eu peço que o Senhor faça esse milagre. No momento que o bispo entrou, que começou a cair aquela chuva, eu olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor é Deus de milagre. O Senhor vai fazer, porque o sofrimento estava tão grande e eu tinha tanta certeza que Deus ia fazer. E no momento que houve aquele clamor tremendo, que foi algo extraordinário, e ali foi a certeza que Deus estava já fazendo tudo para mim. O Senhor vê a nossa fé no meio dessa chuva, meu Pai. Então, isso fica confirmado, que a nossa crença está infinitamente além daquilo que o coração humano pode imaginar. Meu Pai, então agora, estende a tua mão para livrar esse ente querido que está sendo lembrado pelos seus familiares aqui debaixo dessa chuva. E hoje ela está nos pés do Senhor, ela está transformada, está tendo nova vida. Deus deu a segunda chance, né, para ela. Estamos vivendo uma família feliz hoje. E tudo nesse evento do Pé da Cruz. Inclusive, eu tô com a sua filha Amanda aqui por videochamada. Oi, Amanda. Eu tô aqui no estádio onde foi o grande milagre, filha, que aconteceu com você. Estou aqui para testemunhar e para falar para todos o Deus que servimos, o milagre que aconteceu, porque foi um milagre, né? E o clamor no pé da cruz.
E eu até vou convidar todo mundo que está nos ouvindo para vir, porque Deus ele faz, é só ter fé e vir que vai acontecer. Um milagre vai acontecer, porque você é um milagre. Amém, amém. Assim como Deus me resgatou, Ele vai resgatar muitas almas que, assim como eu estava perdida, graças a Deus teve esse clamor ao pé da cruz. Amém, amém, graças a Deus. Eu quero fazer um desafio com você. Se você é uma pessoa que sofre, Pastor Caio, essa pessoa que topar esse desafio, essa pessoa que estiver conosco nesta catedral, na nossa catedral, que aparece aí, como o senhor vai mostrar aí na TV, apresenta aí, Pastor Caio, o endereço, o que essa pessoa pode fazer, como ela pode entrar em contato e como ela pode chegar. Não importa a sua condição. Não importa onde você mora aqui em Guarapuava, não importa onde você mora na sua cidade que você me acompanha, procure uma igreja universal ainda hoje. Ali você vai ficar à vontade, você vai sentar, vai falar com Deus, vai ouvir a palavra, vai receber a oração. Querendo atendimento, você nos procura. Nós temos obreiros, nós temos pastores, uma equipe preparada para te ajudar. Essa pessoa ela pode entrar em contato que ela será atendida, Pastor Caio. Entendi? Isso mesmo, Pastor Edilson, essa pessoa que ela aceita esse desafio, ela pode mandar a mensagem dela para o nosso SOS espiritual. Prefixo 42, o número é 99807 4482. Prefixo 42, 99807 4482. E se você aceita esse desafio, tomando esse primeiro passo de enviar a sua mensagem, você pode estar conosco, participando de uma das nossas reuniões, aqui mesmo na nossa Catedral de Guarapuava. Você acompanha aí imagens da nossa Catedral, ela fica localizada na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro da nossa cidade de Guarapuava. Nós temos reuniões 7h30 da manhã, às 10 horas, 3 horas da tarde, 18 horas, 7h30 da noite, e a poderosa vigília do meio-dia. Você poderá estar conosco, trazendo com você a sua garrafa com água, e nós estaremos colocando dentro dessa garrafa a gota do suco de uva, que simboliza assim o sangue do Cordeiro, aonde estaremos determinando a vitória na sua vida e também para a sua família. E eu tenho uma certeza disso, que a sua situação ela vai mudar. Eu quero, nesse momento, orar por você e unir a nossa fé juntamente com a Mary Martins. Prepara o seu copo com água, depois dessa vinheta nós vamos voltar com a Mary Martins orando em seu favor. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, nossa mente é bombardeada com tantos pensamentos diariamente. E meu Pai, nesta oração eu apresento ao Senhor esta pessoa que sofre com maus pensamentos, coisas que vêm à sua mente para tirar a sua paz, vozes que ficam perturbando o seu pensar. Que seja repreendido agora todo e qualquer mal, e que esta pessoa, meu Pai, possa ter dentro da sua mente, da sua cabeça, o pensamento de que o Senhor é verdadeiro, é santo e está cuidando dela. Que ela não precisa temer a nada, de que o Senhor está com as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e família, e que esses pensamentos são até mesmo mentiras, para que ela venha perder a fé, perder a confiança e a paz. Meu Pai, esta oração é para determinar a paz de espírito e que o pensamento de todas as pessoas sejam abençoados, que haja tranquilidade e aquilo que ela pensar seja, meu Pai, direcionada pelo Senhor, que venha trazer paz, que venha trazer tranquilidade, que venha, meu Pai, trazer a ela a Tua bênção,
que ela possa, meu Pai, focar no Senhor e viver de acordo com a Tua palavra. Meu Pai, unge esta água que ao término, quando nós beber, possamos receber do Senhor a Tua presença e a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água e recebamos a bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu pensar e abençoe todos os seus caminhos. Fiquem com Deus. Eu fico por aqui com a minha participação. Deus ilumine você, muita luz, muita paz e até o nosso próximo encontro. Até lá.